Eu acho que vocês ainda não estão preparados para discutir quem é melhor, Pelé ou Neymar. Mas fato é que tanto Pelé quanto Neymar são referências para suas gerações. Pelé é considerado o rei do futebol. Neymar seria seu sucessor? Vamos ver no futuro. Fato é que eles são importantes para o futebol a nível mundial. A nível mundial todos conhecem Pelé e Neymar. É assim como o Papa Francisco é para os católicos. E na área do concreto, a gente tem uma pessoa que é referência desse jeito, que é o professor Paulo Helene. O professor Paulo Helene está para o concreto, tal como Pelé e Neymar estão para o futebol. O professor Paulo Helene, ele se formou engenheiro civil em 1972 na USP, mesma universidade em que ele foi ser docente posteriormente. Ele obteve título de mestre em 1981 e de doutor em 1987. Paulo Helene é uma referência no Brasil e no mundo na área de tecnologia do concreto. E a prova maior dessa afirmação foi o edifício Etower, cujo concreto atingiu o recorde mundial de 125 megapascal. Sempre muito participativo e proativo nas discussões do setor construtivo, em eventos, e sempre dá muita atenção a todos que o procuram. Ele é autor do livro Manual de Dosagem e Controle do Concreto, junto com o professor Paulo Terzian, onde eles fizeram um roteiro prático para a dosagem do concreto, em que deixa tudo muito simples, muito fácil, muito didático e fácil. E essa metodologia, uma das principais, que é também conhecida como a metodologia da USP ou metodologia do IBRACON, e é ela que a gente vai utilizar e que eu passo a explicar para vocês a partir de agora. Essa metodologia que vai ser explicada a partir de agora, ela consta no livro Manual de Dosagem e Controle do Concreto, de autoria dos professores Paulo Helene e Paulo Terzian. É um livro de 1993, já existe uma atualização da metodologia, mas essa aqui é a clássica e atende perfeitamente a tudo que a gente precisa. A metodologia divide a dosagem em 3 etapas: anteprojeto, projeto e dosagem. Então, a primeira parte, a parte do anteprojeto, significa em você estudar o local, as questões, o meio que envolve. Vamos ver assim, basta, em resumo, é você responder essas 10 perguntas. Vamos ver pergunta por pergunta. Primeiro, é um concreto para fins estruturais? Sim ou não? Se sim, já te remete à seguinte questão. Você tem que ver a agressividade do meio. E aí é aquela questão lá da NBR 12655, que foi apresentada na aula anterior. Então, você vai verificar se é estrutural. Você vai precisar saber, então, onde isso vai estar sendo aplicado, onde esse concreto vai ser aplicado. E aí você vai ter aqueles parâmetros mínimos de água, cimento, consumo de cimento e outros fatores que a 12655 traz. Aí você precisa ver a vida útil, né? Com certeza, por questões legais aí, de normativas, ela vai ser de no mínimo 50 anos, mas se você estiver pensando em fazer uma obra para 200 anos, enfim, o mínimo vai ser de 50 anos. Aí você precisa conhecer a peça, você precisa ter acesso aos projetos estruturais que já foram feitos para você poder fazer a dosagem, o preparo dos materiais. Por quê? Um dos exemplos, né? Aqui, aí já vai para a pergunta 5, porque são vários os critérios, as informações que vão estar lá no projeto. Uma delas, bem específica, que traz aqui na pergunta 5 qual que é o espaçamento crítico entre as armaduras? Então, assim, qual que é o menor diâmetro, qual que é a menor distância entre um ferro, um aço e outro? Por quê? Aí você vai analisar esse espaço aqui e aí você vai poder falar qual que é a brita, o tamanho do agregado graúdo máximo possível a ser utilizado. Por quê? Para não travar aqui na hora da concretagem e ficar um nicho de concretagem. Uma bexiga. Então, como que você evita isso? Lendo o projeto estrutural antes, e aí você vai escolher a brita, e aí lembra lá atrás, quando vocês fizeram ensaio de granulometria, lá em Materiais 1, no início da disciplina, no caso de edificações, é lá um ano antes vocês fazem essa parte dos agregados. É para poder chegar aqui e saber, eu fiz a granulometria, é essa brita que eu posso ou não posso utilizar.
Outra questão que você vai perguntar é, chove no local? Como que é? Ou é muito seco? Por exemplo, se é um local que é muito seco, muito quente, a umidade baixa, esse concreto ele vai, assim que for concretado, ele vai perder umidade muito rápido, ele vai perder aquela água. Isso geralmente vai ocasionar fissuras nele. Então aí você tem que planejar, e aí a dosagem do concreto não é só lá falar o traço, mas cabe sim especificações. É igual quando você vai num médico e ele te passa o remédio, você tem que tomar e fala a prescrição, tem que tomar em jejum, tem que tomar depois do almoço. Às vezes um remédio muito forte que ataca o estômago, o médico manda tomar depois do almoço, que é para não atacar tanto o estômago. Outros remédios precisam ser em jejum. Do mesmo modo vai ser o concreto. Você precisa saber as condições de clima, porque se é um local muito seco, muito quente, e aí você vai especificar que a concretagem deve ser feita no final da tarde, para a hora que der o início de pega, ser na parte da noite, da madrugada, para que então não ocasione fissuras. Ou também se é uma região que chove muito, está em época de chuva, que você sabe que sempre chove. Então você vai programar isso. Então você precisa dessas informações. A outra pergunta, trabalhabilidade. Que é aquela questão da consistência. Como que esse concreto vai ser lançado? Isso aí também já foi falado anteriormente. Então, assim, um prédio, você está colocando uma laje no 20º pavimento. E aqui, nesse exemplo, a gente tem aqui um concreto de consistência normal e um concreto bem mais fluido aí, caminhando para o autodensável. Você pode concretar esse prédio, essa laje do 20º andar com qualquer um dos dois. Vai depender muito como que esse concreto vai ser levado até lá. Então, assim, é grua, é no carrinho que vai subir de elevador, beleza, pode ser de consistência normal. Ah, não, vai ser bombeável. Opa, então tem que ser autodensável. Então você precisa saber como que o concreto vai ser aplicado lá para você trabalhar aqui na dosagem, nessa questão de definir o traço. Aí, outra pergunta, o tempo em que será solicitado, ou seja, com quantos dias que eu preciso começar a tirar a forma e começar a montar o andar de cima? Ou com quantos dias, não, eu quero concretar e já preciso ocupar ali e começar a montar as coisas depois de 3 dias, 7 dias. O que é o ideal, o recomendável? É que seja no mínimo 28 dias, mas nem sempre o cronograma te permite isso. Por isso que a gente faz essa pergunta, porque daí você vai usar eu preciso com 7 dias estar mexendo já para concretar o pavimento superior. Então você vai fazer especificação de usar um cimento de determinado tipo, que acelere essa questão, ou não, se não tem necessidade também, você não precisa gastar mais com isso, algum aditivo. Então, assim, para você pensar lá na frente, você precisa saber dessa informação agora, antes de ir para o laboratório. Aí, outro ponto importante é, quais os materiais que eu tenho disponíveis? Por exemplo, eu tenho areia e brita normal, mas brita de qual tipo? Qual que tem? Qual a origem, né, dele? É cascalho? É calcário? Granito? O que é? Areia. Ah, não, eu tenho areia de rio. Não, eu tenho pó de pedra. Qual que é o agregado miúdo que você tem na região? E você geralmente vai trabalhar com o que tem na região. Você não fica trazendo de longe, fora, porque senão fica muito caro o frete. Então você tem que saber o que tem disponível lá no local onde o concreto vai ser preparado. Então, assim, se você está num laboratório em São Paulo, fazendo uma dosagem para uma obra aqui de Cuiabá, você precisa que Cuiabá envie os materiais que tem disponíveis aqui lá para São Paulo, ou no laboratório que for fazer a dosagem, para lá no laboratório fazer com os materiais disponíveis aqui na região. Isso é imprescindível. E aí, os equipamentos disponíveis, né? Como que eu vou fazer esse concreto? A enxada na betoneira, vai ser usinado, isso tudo aqui vai interferir também. Então isso é o anteprojeto, é levantar informações do seu cliente, né, de quem está te pedindo para fazer a dosagem. Primeira etapa. Aí a gente vai para o projeto. O que é o projeto? Bom, agora que eu já tenho aqueles dados, então escolha dos materiais. Me dê as opções. Aqui eu tenho tais tipos de agregado, fornecedores, origem mineralógica diferentes. E aí você vai escolher como? Você vai fazer os ensaios deles. Os ensaios de granulometria, massa unitária, massa específica, você tem ensaio dos materiais
que tem disponíveis na região. E aí você vai escolher qual que vai ser melhor para aquela situação. Aí depois disso, definir o aglomerante, o tipo de cimento, os agregados que você vai utilizar, aí você vai escolher o aditivo. Quais são os aditivos? Esses são vários os fabricantes que tem. E aí você vai ver qual que ajuda lá. A definição do abatimento, né? O slump. Então, assim, você já tem informação como que ele vai ser a concretagem. Te facilita definir qual o valor, quantos centímetros tem que ser de abatimento. O empacotamento do agregado. Algumas vezes é o seguinte, o agregado graúdo. Você não precisa usar só um tipo de... Vamos falar da brita. Tem brita 0, 1 e 2. Você não precisa necessariamente usar só a brita 1. Você pode colocar 80% de brita 1 e 20% de brita 0. Ou 70% de brita 2 e 30% de brita 1. Isso a gente descobre fazendo um ensaio. É basicamente um ensaio de massa unitária. O que acontece com isso? Diminui os vazios. Diminuindo os vazios, você diminuindo, eles estão encaixando melhor. Então você vai ter um concreto de qualidade melhor. Isso vai interferir lá na resistência do concreto. Só no simples fato de misturar um percentual definido antes agregados de tamanho diferente. Aí você vê a sinergia entre aglomerante e aditivos. Você vai ver se não vai ter nenhuma reação química, como por exemplo a reação de álcool agregado, que é um ensaio específico para se verificar isso. E por fim, o tipo de cura, né? Vai ser como que vai fazer a cura, que é uma das etapas mais importantes, que é depois que entrou na pega. Quando o concreto começa no processo de hidratação do cimento, ele vai reagindo, vai liberando a etringita e ele vai endurecendo. Só que esse processo, mesmo depois que ele endureceu ali superficialmente, que você consegue já até pisar em cima, mas esse processo continua por até 28 dias. E os primeiros dias são os mais importantes, então tem que estar molhando o tempo todo. Ele precisa de mais água depois. A água da mistura tem que ser pouca, certo? Para garantir resistência maior. Só que depois que ele iniciou a pega, ele precisa de muita água para continuar hidratando o cimento. Isso é a cura. E aí a gente define também como que ela vai ser feita. Bom, feito isso, aí a gente vai de fato para a questão da dosagem. Primeira etapa. Caracterização, tem que ter caracterização completa de todos os materiais. Todos os ensaios da areia, ou seja, do agregado miúdo, do agregado graúdo, do aglomerante, e se possível até da água. Depois, a gente vai definir o teor de argamassa. O que é o teor de argamassa? É o percentual de argamassa, né, na mistura. Como assim? O concreto é cimento, areia, brita e água. Certo? Se a gente tira a brita, fica cimento, areia e água. Isso é uma argamassa. Então a gente define qual que é o melhor teor. Esse melhor teor vai ser, eu vou explicar daqui a pouco, mais detalhadamente, e depois na prática que a gente vai fazer. E ele é feito com um traço piloto, um traço M5. Depois, e aí, desculpa, o que é o M? A gente já viu em aulas anteriores. M é a soma de areia mais brita, de agregado miúdo mais agregado graúdo, lá do traço. Bom, definiu esse teor de argamassa, com ele determinado, a gente vai ter que fazer mais 2 concretos, mais 3 na verdade, que a gente refaz o de 5. A gente faz um traço daí para um M3,5, um M5 e um M6,5, com o teor de argamassa definido na etapa anterior. Bom, depois a gente vai moldar corpos de prova para cada um desses traços com M3,5, M5, M6,5, molda esse corpo de prova para fazer ensaios com 1, 7, 28, 63 e 90 dias. Vários. E depois a gente vai ver quantos corpos de prova e para quais ensaios. Determina-se a massa específica real do concreto, que é um ensaio específico, massa específica do concreto, que eu vou explicar mais na frente para vocês também, uma aula só sobre como fazer esse ensaio. Depois, faz os ensaios de resistência à compressão axial, atração por compressão diametral, o módulo de elasticidade, absorção de água por imersão, absorção de água por capilaridade, massa específica do concreto endurecido, entre outros. E aí, nós teremos uma aula específica para ensinar cada um desses ensaios. Por fim, constrói-se o ábaco de dosagem, com os dados obtidos. E aí, fazendo a análise do ábaco, é possível determinar o traço desejado para qualquer situação, considerando estes mesmos materiais. Bom, esses aqui são os ensaios básicos, é o mínimo que precisa ser feito
antes com os materiais utilizados, dos agregados miúdos e do graúdo, que são granulometria, massa unitária e massa específica. No caso do graúdo ainda tem a mistura dos agregados, que é aquela questão do empacotamento. E nos aglomerantes, o mínimo que a gente precisa fazer é a massa específica do aglomerante, no caso do cimento. Essa aqui é a tabela com a mistura de agregados. Aquele ensaio que eu falei, que a gente consegue melhorar a massa unitária do agregado graúdo, né? Isso diminui os vazios e vai melhorar a qualidade do concreto. Mas não se preocupem que depois a gente vai fazer isso na prática. É basicamente o ensaio de massa unitária do agregado graúdo. A questão é que a gente vai misturando. Começa de 100% da brita maior com 0 da brita 1. E depois você vai aumentando o percentual da brita de granulometria menor, 90-10, 80-20, 70-30, 60-40, até achar o valor ideal. A gente vai fazer isso na prática. O teor de argamassa ele é calculado nessa fórmula, 1 mais A dividido por 1 mais M. Então, alfa representa o teor de argamassa, o A é o A do agregado miúdo, da areia lá do traço. E o M, vocês já sabem que é a soma do agregado miúdo mais o graúdo, né? O A mais a areia mais a brita lá do traço. Então, é assim que a gente calcula aqui o teor de argamassa, que é aqui, ó, onde a gente vai ter cada teor vai ter o seu traço específico. Então, isso aqui a gente faz inicialmente para o M. E essa tabelinha aqui, a gente precisa construir ela para poder ir lá para a prática. A gente vai lá para a prática com essa tabela pronta, feita específica. Porque cada um desses acréscimos que ele fala aqui da areia, ó, vocês vão ter que separar para a gente ir visualmente achar o concreto, o melhor teor de argamassa visualmente. Então, olha só, a gente começa com um teor de 35%. Traço 1 para 1,10 para 3,90. Olha aqui, ó, 3,9 mais 1,10 vai dar 5, certo? Igual aqui, ó, no teor de 37%. 1,22 mais 3,78 é igual a 5. E aqui no último, ó, por exemplo, esse aqui, também vai dar 5, ó, no teor de argamassa de 65%. É 2,9 mais 2,10, dá 5. Então, o que acontece? A gente começa isso aqui com uma quantidade fixa de brita, ó, 30 quilos, nesse caso desse exemplo. E aí, então, você sabe, regra de 3. Se eu tenho 30 quilos, se 30 quilos representa 3,9 no traço brita, então 1,10 significa quanto? 8,46. E aí o 1, então da mesma forma, se 3,9 representa 30 quilos, então 1 representa quanto? X. Aí você acha que é o 7,69. E esse aqui vai ser o primeiro concreto que você vai fazer. O que vai acontecer com esse concreto aqui desse jeito? Eu vou ir aqui na frente, ó. Tá vendo esse aspecto aqui? Olha aqui, concreto áspero, ó, cheio de vazios. Você passou a massa ali, ele não tá legal. Bom, não ficou bom ainda. Então você vai pro próximo teor. Próximo teor, 37. Aí esse novo traço. Só que você não joga tudo que tá lá. Então você já tinha 8,46 quilos de areia. Nesse segundo traço, nesse segundo teor de argamassa de 37, você precisa de 1,22. Então você faz a mesma conta. Se 3,78 é igual aos 30 quilos de brita, que está fixo, então 1,22 é igual a quanto? Você vai chegar a esse valor de 9,68. Só que lá na betoneira já tem 8,46. Então se subtrai o 9,68 menos 8,46, precisa acrescentar 1,22. Idem para o cimento. E assim você vai montar essa tabela inteirinha. E aí você vai separar, então, lá para a gente fazer na prática, esse 8,46 kg de areia, 30 kg de brita e 7,69 kg de cimento. Mais todas essas adições aqui, ó, 1,22 de areia do teor 37, 1,30 do teor 39, 1,39 do teor 41.
e assim em diante, até o 65 aqui. Idem no cimento. Você separou esse cimento inicial e aí, mais 0,24 kg de cimento do teor 37, mais 0,26 kg do teor 39%, até o último. E aí, vai ser assim, ó, tá vendo? Ó, tudo separadinho. Todas as adições separadas. Então aqui, ó, a brita maior, o cimento inicial, então depois todas as adições para ir colocando. Então aí, como que a gente vai descobrindo? Visualmente, desse tipo aqui, ó. Quando você vai fazendo concreto, a gente vai olhando. E aí você passa a colher. Tipo, para alisar, né? Primeiro que você, no próprio som, quando nessa situação áspera aqui, com vazio, você vai sentir a brita batendo ali na colher. Quando ela tiver uma consistência legal, ó, igual dessa outra foto aqui, você já não vai ter aquele som áspero. E você vai ver que vai ficar uma camada, ó, a argamassa superficial, ela preenche, fica sem vazios. Isso é um indicador de que tá bom, de que é esse o nível, esse é o teor de argamassa. E quando você acha o teor de argamassa, você achou o traço para aquele M, entendeu? Olha aqui nessas fotos como estão mais legíveis, ó. Então esse aqui áspero, esse aqui tá bem lisinho, ó, formou argamassa em cima. Então isso é um indicativo que tá bom. Outro lá no concreto, na betoneira, você vai pegar a colher de pedreiro, vai enfiar a colher na massa e vai erguer. E aí você, ó, primeiro, ela fica consistente, não fica caindo do lado. E aí você vai virar a colher, deixar cair toda essa massa, esse concreto de uma vez. E ele deverá cair, tipo um bloco. Vai cair com um conjunto, sem esfarelar, vamos falar assim. Agora, se ele cair todo se separando, aí é porque o teor ainda não está adequado. E aí você também consegue observar na hora de fazer o ensaio de abatimento de tronco-cone, o slump. Veja nessa imagem aqui, ó, você vê os vazios. E quando ele está bom, você vê que fica preenchido, igual como se tivesse passado a colher, né? Feito o acabamento. Então é assim que define. Então quando você achar esse teor aqui, aí você vai parar. Por exemplo, foi o de 51%. Então você para, acabou. Se no de 51 você teve aquelas condições perfeitas ali, como eu mostrei nas fotos, então é que o teor de 51% é o teor de argamassa ideal. E esse teor vai valer tanto para o M5 que você está fazendo aqui, mas se você achou esse teor, acabou, ele está valendo para o M3,5 ou para o M6,5, para o M7, para o M que você quiser. Se for os mesmos materiais, o mesmo teor de argamassa vai ser ele vai ser o teor ideal para todos. Aí, lá na betoneira, né, como que a ordem de colocar os primeiros materiais, né? Ou se você já tem um traço pronto, definido, já achou o teor de argamassa, como que você produz? Primeiro, 80% da água, de toda a água calculada. E aqui eu não falei, cadê a água? Vocês viram que está vazio, está em branco aqui? É porque a água a gente vai definir através do ensaio de abatimento. E você que definiu, você que escolhe qual abatimento você quer. Lá por aquelas questões que foi falada lá no projeto, que depende do tipo de concretagem. E aí, a cada vez que você for conferir ali o teor de argamassa, você vai fazer o ensaio de abatimento. E você vai ir anotando. Então, a hora você vai, assim que você ajusta, colocando mais água até chegar no teor que você deseja. Se passar, coloquei muita água, passou. Eu queria um abatimento 15, está dando já 20. Aí você perdeu. Aí perdeu aquela betonada. Descarta tudo, começa de novo. E presta mais atenção da próxima vez. Então, ó, lá na hora, voltando aqui, né, na hora de misturar os materiais. Primeira coisa é que tem que imprimar a betoneira. O que é imprimar a betoneira? É sujar, é lambuzar. É aquela coisa assim da cozinha da avó de vocês, que vai fazer o bolo, antes passa lá um óleo e uma farinha de trigo, para que o bolo depois não grude na assadeira. É a mesma coisa aqui, então a gente suja. Pega um pouquinho de cimento, de areia e água que vai ser utilizado ali e lambreca a betoneira e descarta aquilo lá. E aí você começa com ela suja, colocando 80% da água calculada, mais 100% do agregado graúdo. Gira a betoneira para deixar esse agregado graúdo ficar encharcado por essa água. Aí você vem com o agregado miúdo, né? A sua areia, gira ela mais um pouco. Aí a areia,
o miúdo vai grudar no agregado graúdo. E a borda da betoneira vai estar limpa, não vai ter nada aderido a ela, porque você imprimou antes. Se você não fizer nessa ordem, você vai ver que se você tivesse começado com cimento, você veria que a borda da betoneira interna ia estar toda grudada. Então não é o caso. Você está fazendo a ordem certa. Então depois do miúdo, aí sim você vem com cimento. E aí depois do cimento, você deixa ele bater, ele já vai dar a consistência do concreto. E aí então entra o aditivo que você utilizou, que você definiu utilizar. E por fim, o restante dos 20% da água. Bom, definido o teor, e aí quando você for fazer, você vai fazer, então, moldar os vários corpos de prova, né, pro M5 inicial, lá para definir o teor, e aí depois você refaz o M5 para valer, já direto no teor, sem ficar fazendo as adições, depois com o M3, o M3,5, o M6,5. E aí vai fazer, na hora, a massa específica do concreto fresco, vai moldar os corpos de prova, colocá-los para fazer a cura, e aí você determina se é sem cura, cura ao ar livre, cura permanente, imersa em água, né? Quanto mais água vai ser melhor. Então isso faz parte lá do projeto, você vai estar definindo. E aí, por fim, quando você tiver todos os resultados, a gente constrói o ábaco de dosagem. E aí, vocês também vão fazer o ábaco. Ó, vocês já fizeram essa primeira parte aqui, né? A resistência pelo água-cimento. Vocês já fizeram, a gente já fez lá a curva de águas. Só que aí aqui, você vai fazer 4 gráficos, né? E eles somados vão dar o ábaco, né? Aqui entra fatores como água-cimento, a massa, né, de cimento, o consumo de cimento. Então, como você junta todos aqui, e aqui você tem a análise perfeita, ó. Você traça, se eu quero aqui a resistência, isso aí traçando. Aqui vai estar os valores. Então eu quero 30 MPa. Aí você só puxa aqui, ó, 30. Com 28 dias, então para 28 dias a água tem que ser tanto. Aí o abatimento vai dar esse. O consumo de cimento, entendeu? É assim que aí está feito. Aí você tem o traço que você quiser para esses materiais, né? Aqui um outro exemplo de como fica. Então é mágico que você pode fazer aqui. Você tira o traço que você quiser para esses materiais, fazendo nesse método. Essas tabelas aqui, ó, de definição de teor de argamassa, tá? Na semana que vem eu vou ensinar vocês a calcular, montar isso aqui, vocês já vão deixar pronta para quando voltar às aulas a gente poder ir direto para a parte prática. Então, basicamente, gente, assim, esse é um resumo, né, de como que você vai definir. É claro que a gente vai fazer isso na prática, depois da pandemia, quando voltarem as aulas presenciais, porque é muito complicado para mim ter que explicar isso assim de modo teórico, porque essa é uma aula que originalmente ela é sempre feita na prática, calculando, separando o material, e eu vou ensinando essas questões de como visualizar isso lá na frente da betoneira, vocês olhando, vocês segurando na colher de pedreiro. Então, para mim ensinar, falar isso aqui é muito complicado, mas a gente vai voltar, a pandemia vai passar, vai acabar, e vocês vão ter essa aula presencialmente, fiquem tranquilos.